Olá, eu sou o Manuel Virgílio. Esta é a segunda parte de uma série de 2 vídeos sobre como ler as contas de uma empresa para ver se queremos investir nela na plataforma Raise. Se é a tua primeira vez no canal, carrega em gosto, subscreve o canal para continuares a receber mais conteúdos sobre investimento. Nesta segunda parte vamos ver o balanço, onde temos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis. Para teres uma noção da diferença, ativos fixos tangíveis são ativos que normalmente se pode tocar. O edifício, por exemplo, onde a empresa está, os carros que a empresa tem, o stock, o inventário, tudo o que é tangível. Ativos intangíveis são coisas que não são palpáveis. Se a empresa, por exemplo, tem investimentos em ações de outra empresa, isso é um investimento que não é tangível. Se for uma empresa de programação informática, podem ter uma patente sobre um código qualquer que valha muito dinheiro, mas isso não é tangível e então insere-se nesta categoria. Em seguida temos acionistas sócios. Aqui normalmente é os investimentos que são feitos pelos acionistas ou pelos sócios da empresa. É o dinheiro que é injetado, o dinheiro pessoal que é injetado na empresa. Em seguida temos os ativos não correntes. O que é ser um ativo corrente e não corrente? É muito simples. O ativo corrente é o ativo do ano que está a decorrer, do ano onde estamos. O ativo não corrente é o ativo total da empresa, que não se refere só a este ano. Uma parte também é importante para percebermos as contas da empresa é o seguinte, o inventário. Porque o inventário às vezes mostra-nos aquilo que não conseguimos perceber no resto das contas. Como é que a empresa está a investir tanto dinheiro e a receber tão pouco? E como, por exemplo, a pergunta que me fizeram, que eu falei no primeiro vídeo, como é que no ano seguinte a empresa perspectiva vender tanto? Ora, ela pode estar neste ano, por qualquer razão, a investir bastante em inventário e a fazer conta de o vender todo no próximo ano. Depois, outras contas a receber. Aqui, isto é muito difícil de explicar, basicamente são as outras contas a receber. Depois desta explicação genial, temos caixa e depósitos bancários. Ora, a caixa, normalmente chama-se o fundo de caixa, o dinheiro que a empresa tem. Se for um supermercado, o fundo de caixa, normalmente o dinheiro que está dentro da caixa registradora para trocos e isso tudo, o dinheiro que a empresa tem e o que tem depositado no banco. Ou seja, dinheiro líquido, real, que pode ser usado se houver uma conta a pagar agora, existe dinheiro para pagar. E no final, o total do ativo, que soma tudo o resto e temos realmente o total para perceber qual o ativo geral da empresa. Em seguida, o capital realizado e outros instrumentos de capital próprio. Penso que dá para perceber minimamente o que seja em termos da descrição em português. Qualquer das formas, se tiveres alguma dúvida, escreve nos comentários e falaremos sobre isso. Agora queria a vossa atenção para esta parte, resultados transitados. Eu foco-me sempre muito nisto quando estou a analisar uma empresa, porque muitas das vezes a empresa está a ter bom lucro ou até nem está a ter bom lucro. Existem aqui coisas que nos deixam um bocadinho baralhados, mas quando vamos aqui aos resultados transitados, vemos, por exemplo, uma empresa que até está a ter 20, 30 mil euros de lucro líquido ano após ano e que está a somar esse dinheiro, mas que anda a transitar resultados de anos anteriores de 200 e qualquer coisa mil euros e que não está a bater. Quer dizer que essa dívida vai sempre andar às costas da empresa e que nós podemos fazer uma conta muito simples. Se está, por exemplo, a ter um lucro de 20 mil euros líquido, dinheiro limpo, que está no bolso, tem 200 e tal mil que anda a transitar de resultados negativos, quantos anos é que esta empresa vai andar a pagar para conseguir ter resultados positivos? Atenção que este resultado transitado não é crédito, é os resultados negativos que a empresa já teve, ou porque teve muitos anos a investir e não tinha ainda retorno, não tinha vendas, mas o volume é tão grande que muito dificilmente nos próximos 4, 5, 6 anos a empresa vai ter resultados positivos. Se calhar não é uma empresa assim tão boa para investir, porque a qualquer momento pode começar a deixar de ter capacidade de pagar o empréstimo. Por fim, temos o total do capital próprio. Agora vamos à parte menos boa das empresas, o passivo,
ou seja, todas as despesas e contas para pagar. Temos então os financiamentos obtidos, junto das entidades bancárias, etc. Os fornecedores, que muitas das vezes levam a maior parte do dinheiro porque fornecem toda a matéria-prima necessária para a produção. Por fim, temos o total do passivo e capital próprio. Aqui gostava de ter a vossa atenção, isto é a soma dos dois, ou seja, não é agarrar no ativo, tirar o passivo e ter o resultado. É a soma dos dois números, do ativo e do passivo. Em seguida, uma parte sempre interessante de olhar, a evolução das vendas e serviços. Aqui nós temos o ano corrente, o ano atual, depois, em seguida, prorata consegue fazer um cálculo mais ou menos com base nas informações que já temos deste ano, como é que irá acabar o ano, qual será o valor final. Temos depois aqui o ano anterior e com base nestes dados conseguimos fazer um cálculo, que já está feito aqui, mas conseguimos perceber qual a percentagem de crescimento da empresa pelos dados que já temos certos ou pela perspectiva de crescimento em relação ao prorata. Outra parte importantíssima, os financiamentos e garantias. Muitas das vezes as contas das empresas até são boas, mas têm um volume de empréstimos gigantesco e que acarreta um risco muito grande para a empresa. Outras vezes até são empresas que não têm grandes lucros líquidos, mas também não têm empréstimos, praticamente não têm despesas, porque prestam um serviço. Às vezes é só uma pessoa, é um massagista que pediu o empréstimo e desde que ele tenha possibilidade para trabalhar, tem tudo, trabalha em casa, não tem praticamente despesas, é quase tudo lucro. Aqui é importante vermos que realmente existem grandes créditos associados ou não e se existem garantias para os pagar, também importantíssimo. Aqui basicamente vemos os créditos e nesta zona as garantias. As garantias podem ser pessoais. O dono da empresa pode ter dado, imaginemos, a casa onde habita, que não tem nada a ver com a empresa, pode a ter dado como garantia. No caso da empresa ser insolvente, o banco tem como garantia a casa para poder pagar o crédito. Depois, esta parte SGM e FS, pode ser assim um pouco estranha. Isto basicamente são sociedades de garantia mútua. E depois são outras instituições financeiras. Sociedades de garantia mútuas são, aqui por exemplo na zona de Leiria, temos a Carval, entre outras. São sociedades que normalmente apoiam as empresas, concedem algum tipo de garantia num empréstimo, podem oferecer uma garantia de 20% do empréstimo, por exemplo. Isto normalmente é apoiado pelo Estado. Eles também ganham dinheiro com isto, ao fim e ao cabo, mas muitas das vezes é a única forma das empresas conseguirem empréstimos para crescer. E estas sociedades, ao fim e ao cabo, eliminam um pouco mais o risco do investidor, porque para além dos bens pessoais ou das garantias que a empresa possa dar, temos aqui uma segunda fonte de garantia para conseguir reaver o dinheiro. Depois temos as garantias reais, é dinheiro vivo. Uma empresa pode ter 100 mil euros na conta, precisa de 50 mil para investir, mas não quer usar o dinheiro, quer recorrer a crédito, quer continuar com liquidez e faz um empréstimo de 50 mil euros para comprar uma máquina nova e dá como garantia os outros 50 mil. Isto às vezes parece um pouco confuso. A empresa tem dinheiro, porque é que não o aplica? Porque é que vai pagar juros? É uma gestão da empresa e muitas das vezes é uma gestão inteligente de fazer isto, depende de caso para caso. Como se costuma dizer, cada um sabe de si e nunca nada nas empresas é linear. Existem várias formas de fazer as coisas e é por isso que a gestão é tão importante e faz tanta diferença nas empresas, se elas fazem mais ou menos dinheiro. São estes os pontos que eu me costumo focar mais quando estou a ler os balancetes das empresas. Espero que tenha facilitado para perceberes melhor quando estás a analisar se queres investir ou não. Se tiveres dúvidas, escreve nos comentários, carrega like, subscreve, já sabes. Informação nunca é demais. Quanto mais soubermos, melhor sabemos investir, mais dinheiro ganhamos. E esse é o objetivo. Espero ter ajudado, desejo muita saúde e sucesso. Vamos investir com conhecimento, vamos ganhar dinheiro.